O personagem bíblico de hoje é Josué, o sucessor de Moisés. O significado do nome Josué é Jeová é salvação. Deus é seu auxílio. É importante ressaltar que o nome Josué é a versão hebraica do nome Jesus. Jesus é o nome grego, mas o nome hebraico é Josué ou Yeshua. É uma pronúncia muito parecida com Joshua, com Josué, que seria a forma como a gente fala, né? Josué, que também seria Jesus. Josué chamava-se Oséias. Esse, a gente poderia dizer, usando o nosso português, era o nome de batismo dele. Foi o nome que os seus pais lhe deram. O nome dele era Oséias. Era também um significado lindo: salvação, livramento. Depois que Josué vence uma batalha, derrota os saqueadores amalequitas, Moisés, por ordem de Deus, muda o nome de Oséias para Josué. Então, ele coloca Deus no nome de Josué, porque o nome Oséias já era salvação e Josué é Deus é salvação, Jeová é salvação, Deus é o seu auxílio. Josué era da tribo de Efraim. Quem assistiu o vídeo de ontem sobre José, lembra que eu contei que Jacó substituiu José e colocou os seus 2 filhos, no caso, os seus netos, dentre as tribos de Israel. E eu falei que Efraim era uma dessas tribos. E é interessante que Efraim era o menor, era o caçula. E Jacó honrou Efraim, colocou Efraim na frente de Manassés, que era o mais velho. E olha quem vem da tribo de Efraim, Josué, que é um personagem magnífico, maravilhoso, impecável, irrepreensível. É um exemplo, assim como José, assim como Daniel. É incrível, mas ele também se assemelha muito a Davi. Mas por causa das questões pessoais de Davi, é como se houvesse uma mancha no currículo de Davi, para muitas pessoas. Mas Josué não tem nenhuma mancha no seu currículo. Assim como Daniel não tem nenhuma mancha, assim como José. Homens exemplares, homens admiráveis. E ele foi escolhido pelo próprio Deus para suceder nada mais, nada menos que Moisés. Josué também era conhecido como filho de Num. O seu pai, pelo que consta, pelo que fala, já era falecido, tá? E o significado do nome de Num é peixe ou pescado. Deus deixou bem claro para Moisés que ele não iria entrar na Terra Prometida. E desde o início, desde o Êxodo, vamos dizer assim, a preparação de Josué como líder começou. Ele era o auxiliar direto de Moisés. Até na ocasião que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos no Monte Sinai, quem estava com ele, seu fiel escudeiro, era Josué. Josué tinha uma disciplina.
Olha, eu não sei quantas vezes é citado que ele acordava de madrugada, que ele ficava em pé de guarda. É como se ele não cansasse. É como quando a gente vê esses soldados que às vezes tombam. Eles só saem da guarda, da vigilância, quando eles caem por exaustão. E Josué era esse servo incansável, esse auxiliar. Estava sempre com Moisés. E ele teve, vamos dizer assim, o melhor dos professores, né? Ele aprendeu tudo o que ele podia com Moisés. E a gente não vê os filhos de Moisés com toda essa responsabilidade, com todo esse encargo, com toda essa intimidade, com todo esse chamado, essa missão. Mas em Josué nós vimos. Deus escolheu Josué para suceder Moisés. Então, quando Moisés entendeu que não iria entrar na Terra Prometida, que ele ia ser recolhido, que ele ia morrer, ele intensificou, vamos dizer assim, a liderança de Josué perante o povo. As passagens de Josué estão em Deuteronômio, em Números, em Êxodo e principalmente no livro de Josué, no Antigo Testamento. E temos uma citação que depois até eu gostaria de ler para vocês em Hebreus. Mas então, Josué tinha uma responsabilidade absurda: suceder Moisés. E me chama a atenção que mesmo diante de toda essa grandiosidade dessa missão tão complexa, dessa responsabilidade, Deus acreditou que ele seria capaz. Mas a gente entende que havia, não sei se era uma fraqueza, se era um medo, se era um temor, se era uma inexperiência, a gente não sabe. Mas a gente entende isso porque Moisés falava para ele: ser forte e corajoso. Deus falou para ele: ser forte e corajoso. Por que tu vai falar para uma pessoa ser forte e corajoso? Vamos ver se tu pensa a mesma coisa que eu penso. Porque a pessoa estava se sentindo fraca, incapaz, impotente, despreparada, incompetente para aquela missão. Que tem que ser corajoso? É porque eu tô com medo? Porque eu tô apavorada? Porque eu tô assustada? Porque eu tô sofrendo? Porque eu tô aflita? Então, Deuteronômio 31, se tu já tá com a tua Bíblia aí, tu já tá a postos, pega a tua Bíblia no capítulo 31, versos 7 e 8. Moisés disse a Josué: sê forte e corajoso. O Senhor vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não te atemorizes. Porque nós, quando a gente convive com alguém que é muito usado por Deus, que é tremendamente ungido, que tem dons, que tem liderança, a gente se sente um Zé Ninguém, uma sementinha, um grão de areia, um pozinho. A gente pensa: não vou conseguir substituir essa pessoa. Mas não é assim que Deus pensa. Porque não é aquela pessoa que faz aquela obra. É a unção de Deus sobre aquela pessoa. E se tu tem uma unção que Deus te deu, a palavra de Deus nos mostra os exemplos de que tu pode impor as mãos e abençoar aquela pessoa com essa unção. As pessoas que são chamadas, que são escolhidas por Deus, elas recebem do próprio Deus a unção para cumprir esse chamado.
E talvez Josué se sentisse incapaz, porque olhava para Moisés e Moisés era simplesmente grandioso. E ele se sentia inferior, como muitos de nós. Diante de desafios, diante de circunstâncias, nos sentimos inferiores, incapazes, inseguros, limitados. Então, esses versículos que eu acabei de ler, Moisés está dizendo para ele, ser forte e corajoso. Então, existe uma parte que é nossa. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Mas o que vai acontecer? O Senhor vai adiante de ti. Ele está dizendo assim, é o Senhor que está contigo, é o Senhor que será contigo, é o Senhor que vai te dar dons, habilidades, força, capacidade, poder, autoridade, unção. É de Deus, a graça é de Deus. Lembra? O tesouro tá dentro de um vaso de barro. O vaso é de barro, mas o conteúdo é tesouro, é o próprio Deus. Então Moisés está dizendo assim, tu pensa que eu sou tudo isso porque ele foi criado, treinado para ser filho, para ser faraó, ele era filho da filha do faraó. Mas a graça de Moisés, o dom de Moisés, a habilidade, o poder vinha de Deus. E o que Moisés está dizendo para Josué? Porque Josué ia substituí-lo, ia sucedê-lo. E eu imagino que angústia ter que substituir Moisés, ter que suceder Moisés. Mas Josué tinha uma conduta íntegra. Como eu falei no início do vídeo, ele era impecável. Ele era um homem reto, fiel a Deus. Filho de Num, devia ser fiel, obediente, temente a Deus, respeitando, honrando seu pai. Fiel a Moisés. Então, fiel a Deus, fiel ao pai, fiel ao seu líder espiritual. Deus estava honrando Josué. Ele era irrepreensível. Nós não sabemos de uma mancha no caráter de Josué, de um deslize. Não. Ele era obediente. E por isso Deus o escolheu para ser o sucessor de Moisés. Continuando, tá com a tua Bíblia? Deuteronômio 31, 14. Deus fala para Moisés, eis que os teus dias estão chegando. Estás perto de morrer. Chama Josué, como quem diz assim, conversa, fortalece, dá conselho, ajuda, treina, ensina, apoia, motiva, incentiva. Fala com Josué. Eu fico só imaginando que responsabilidade. Aí Moisés obedece a Deus. Moisés e Josué se apresentam diante da tenda da congregação, diante de todo o povo. E Moisés dá a notícia. Eu vou morrer. Vou ser recolhido por Deus. E o sucessor, quem vai levar vocês para a terra prometida, é Josué. Imagina, né? Deve ter sido algo assim de tremer as pernas, né? Que honra e ao mesmo tempo que peso. Que missão. Que chamado. 31, 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num. A gente tem falado sobre isso, né? Quando o filho é reconhecido pelo nome do pai. É chamado pelo nome do pai. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, ser forte e corajoso. Tu
Olha só, tu introduzirás Israel na terra que eu prometi, na terra santa, na terra que mana leite e mel. Eu serei contigo. Então tu tá entendendo o que estava acontecendo aqui? Era um reforço desse chamado, era um fortalecimento, era um ânimo, era uma disposição. Hoje em dia diria uma mentoria. Deus estava querendo fortalecer o corpo, a alma e o espírito de Josué para ele cumprir o seu chamado. Olha, então tu tá fazendo as contas de quantas vezes já ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, tu é o sucessor, é tu que vai fazer. 34, Deuteronômio 34, 9. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Porque Moisés lhe impôs as mãos. Ele tinha abençoado Josué, transferido a unção. Ele estava capacitado para aquela obra. Pela oração, pela bênção, pela imposição de mãos. Israel lhe ouviu e fizeram como o Senhor ordenou. Então, a partir daquela imposição de mãos, daquela oração, daquela bênção, daquela unção, daquele envio, todo o povo aceitou. Todo o povo ouviu e fizeram como o Senhor ordenou. Aí, tu vai lembrar de Josué capítulo 1, que já tem vídeo no canal, em que por 3 vezes no capítulo 1 de Josué, Deus fala: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. O próprio Deus reforça para Josué. Eu vejo assim, que carinho, que amor, que paciência, que consideração, que entendimento da fraqueza, da fragilidade, da limitação de Josué. O quanto Deus estava fortalecendo ele. Ser forte e corajoso. E outra coisa, ele diz, eu também citei em outro vídeo, ninguém poderá te resistir. Lembra no vídeo de Estevão que eu falei sobre isso? Quem está acompanhando essa série dos personagens bíblicos está vendo o quanto Deus renova e age de muitas formas semelhantes com seus filhos, com seus chamados, com seus escolhidos. E eu citei no vídeo de Estevão sobre isso, que era um texto de Josué que Deus falava para Josué: ninguém te poderá resistir. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Ser forte e corajoso. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Fica firme, filho, eu estarei contigo. Não cesses de falar deste livro. Medita de dia e de noite. Tipo, ensina o povo, te fortalece, espírito de fortaleza. Ele tinha um espírito de sabedoria, ele era cheio do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Então, assim, ó, todos esses versículos que eu li foi só para falar para vocês do chamado e o quanto Deus fortaleceu Josué. Esse é o contexto. Muitos homens de Deus, profetas, que foram chamados, até o próprio Moisés, confessavam sua fraqueza, confessavam sua incapacidade para Deus. E o que Deus muitas vezes diz? Te esforça, tem bom ânimo, não fui eu que te chamei?
É eu que vou te sustentar. É eu que vou te fortalecer. Eu espero que essa palavra abençoe, porque às vezes nós nos sentimos assim, que nós não vamos conseguir. Mas é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos sustenta. Então, isso aqui era só uma introdução para vocês entenderem a importância do chamado de Josué e, vamos dizer assim, o reforço positivo de Deus pessoalmente para Josué, para ele não se sentir de nenhuma forma inferior. Porque no reino de Deus não é assim que funciona. Todos nós somos servos. E quem quiser servir, quem quiser ser maior, que seja servo. O que Jesus ensinou? Também tem vídeo no canal quando ele lavou os pés dos discípulos, dos apóstolos. Ele estava dando uma lição de humildade. Então todos que quiserem servir, que quiserem ser grande, que sejam servos, que sejam os menores, que sejam aqueles que se submetem à vontade de Deus. E por isso, Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E quando Deus diz para ele, ninguém poderá resistir, ninguém poderá te resistir, porque eu serei contigo, Deus não estava brincando. Deus estava assegurando para ele, tu vai ser vitorioso. Ninguém vai conseguir te resistir, te derrotar, te derrubar. Ou te desonrar, fazer qualquer coisa contra ti, porque eu serei contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, isso é para dizer por que Josué substituiu Moisés. Mas agora vamos ver a vida de Josué, vamos dizer assim, os pré-requisitos, o que ele fez antes, durante e depois. Vamos? Então, ele estava sempre do lado de Moisés. Ele era aquele que estava sempre pronto. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala pau para toda obra. Ou as pessoas dizem bombril. Ele estava sempre pronto para servir. Na sua boca estava escrito sim, escrito não, ele falava sim, Senhor, estava sempre pronto a servir. Coração de servo. E de novo, um soldado, um guerreiro, sabe? Determinado, disciplinado. Esse era Josué. Ele foi enviado, vocês devem lembrar dessa passagem. Ela é relatada em Números. Antes de começar a ida literalmente para a terra prometida, para Canaã, Moisés enviou 12 espias, 12 homens, 12 chefes, 12 representantes das tribos de Israel, né? Quem acompanhou o vídeo de ontem? Um representante da tribo de Ruben, uma de Simeão, uma de Judá, uma de Zebulon, uma de Issacar, eu tô lendo porque eu não sei de cor, uma de Dan, uma de Gade, de Asser, Naftali, de Efraim, de Manassés e de Benjamim. Então, eu já falei que Josué era da tribo de Efraim. Então ele foi representando, como diz na Bíblia, algumas Bíblias, cabeça da tribo, príncipe da tribo, representando. Mas vocês sabem que o relatório desses 12 espias foi decepcionante, desastroso, frustrante, vergonhoso, revoltante. Eu não sei qual adjetivo para dizer, porque assim, ó, eu não conseguia entender aquilo. Mas é óbvio, são questões espirituais, né? E eu não sabia como que pode, depois de tudo que Deus falou, eles chegaram lá e disseram: nós somos como gafanhotos, eles vão nos devorar, nós somos como pão, não sei o quê. Só 2 deram relatório de fé, de esperança. Josué e Caleb. Caleb e Josué. E Deus ficou tão irado, tão furioso,
que ele mandou uma praga para matar os outros 10. Porque Deus disse, vocês difamaram a terra. Deus disse que ia dar a terra. Eles não acreditaram, eles não conheciam o Deus a quem eles serviam ou seguiam. Josué conhecia, Caleb também. Porque o que acontece? Quando eles têm um momento de falar, o discurso que eles dão é maravilhoso, é de fé, é de alguém cheio de Deus, do Espírito Santo, de coragem, destemido. E os outros não. Eles vão nos comer como pão. Enfim. E aí o povo ameaça apedrejar, é uma choradeira, o ânimo vai lá embaixo, acontece um horror. E aí o que Deus diz? Que só Josué e Caleb representavam ele. Que a fé que Josué e Caleb tinham seria honrada e que sim, eles entrariam na terra prometida. E daquela geração ninguém entrou, só os que tinham 20 anos para baixo. Então tudo isso Josué viu, tudo isso Josué acompanhou. E não foi pelo testemunho dele, não foi. Foi pela falta de fé dos 10. Mas Josué estava com, vamos assim, a maioria do ponto de vista espiritual, mas com a minoria do ponto de vista natural, físico. As pessoas acreditaram nos 10. Enfraqueceram, duvidaram, temeram, no sentido de medo. Acreditaram que iriam morrer pelas mãos dos cananeus, dos povos. Então, aí a gente já vê que Josué era diferente, ele era especial. Tudo que ele tinha ouvido e aprendido de Moisés realmente estava no coração dele. Então essa passagem é emblemática, é muito significativa. Seria assim, ele ganhou muitos pontos nessa passagem aí dos espias. Quando Josué assume de fato, que é no capítulo 1 do livro de Josué, ele já passa a liderar o povo. E ele começa a dar ordem. E ele cita Moisés. Ele usa, vamos dizer assim, as suas credenciais, né? E ele questiona o povo, ele pergunta para o povo, para os anciãos, para os chefes das tribos, os líderes, se eles vão obedecer. E o povo diz que vai obedecer. E olha o que eles falam para Josué. Tudo para reforçar que eles estavam aceitando a sucessão de Josué. Que Josué era o líder escolhido por Deus e que ele estava aceitando. Eles dizem o seguinte, em Josué 1, 17 e 18, que eles iriam obedecer Josué como eles obedeceram Moisés. E, olha aqui, e que quem desobedecesse Josué seria morto. Então é como se o compromisso do povo, dos chefes, dos líderes, para apoiar Josué é dizer assim, ó, nós vamos te obedecer. E se alguém te desobedecer, quiser te desobedecer, vai ser morto. Eles firmaram um pacto com Josué. E olha o que eles disseram. Só te pedimos uma coisa, Josué. Seja forte e corajoso. Então, olha quantas vezes. Eu acho que já deu umas 7. Acho que já deu 7 vezes. E é o número perfeito, né? Ser forte e corajoso. Aí nós temos um outro episódio muito interessante, que tudo sob direção de Deus. Assim como Davi perguntava para Deus, consultava o Senhor, eu vou, tu vai me dar vitória? Eu fico? E Deus dizia, vai que eu vou te dar vitória. Não vai, fica. Deus dirigia cada passo de Davi e Davi era vitorioso. Josué, neste ponto, ele era exatamente assim. Ele acordava de madrugada e ele buscava Deus. E Deus dizia, vai ou fica, faz assim. Dava estratégias específicas, diretas para Josué. E Josué cumpria à risca
o que Deus determinava. Para a tomada de Jericó, ele envia espias, mas dessa vez ele envia 2 espias e em segredo. O relatório ia ser passado para os chefes, não para todo o povo. Então a gente já vê um aperfeiçoamento do que Moisés fez, né? Ele viveu na pele o que o relatório pessimista, negativo, incrédulo, covarde, maldito daqueles espias, tanto que morreram, causou no povo. Então ele fez diferente. Mandou 2 e vocês vão ficar quietos, vocês vão falar pra mim. E em Jericó. E aí vocês sabem da história toda, né? Eu, quando era criança, cantava: vem com Josué lutar em Jericó. As trombetas, vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. E as trombetas foram... Eu sei que a gente brincava disso. Deus deu uma estratégia deles rodearem a cidade, porque era toda murada, de tocarem a trombeta, de gritarem. Enfim, é lindo também. É muito lindo a tomada de Jericó. Aí nós temos a travessia do Jordão. Então, Moisés atravessou o Mar Vermelho. Josué, sob a orientação de Deus, com a Arca do Senhor, com os levitas, com o sacerdote Eleazar. Lembro do vídeo de Finéias? O pai de Finéias, né? O filho de Arão. Eleazar era tipo um braço direito de Josué. Como Josué era de Moisés, Eleazar era de Josué. E olha que lindo, o seu conselheiro era um homem de Deus. Assim como Arão ajudava Moisés, assim como Josué ajudava Moisés, Deus também colocou pessoas para auxiliar Josué. E eles atravessam o Jordão a pés enxutos. Então, Deus começou a mostrar o seu poder, seus sinais, sua graça para Josué. Assim como ele foi com Moisés, ele estava sendo com Josué. Josué muitas vezes fala: santificai-vos, buscai. E ele fazia aquilo que Deus falou para ele. Não para de falar desse livro. Tipo, ensina o povo, chama o povo para ser santo, para fazer as coisas certas. Ele estava sempre retomando, apelando, reiterando a santidade, a importância da obediência, de temer a Deus. Deus, por sua vez, engrandecia Josué, dava vitórias para Josué. Eles respeitavam Josué da mesma forma como eles tinham respeitado Moisés. Eles temiam Josué da mesma forma que temeram Moisés. Mas teve uma situação muito estranha que essa eu acho que nós precisamos compartilhar, que é Ai, a cidade de Ai. Josué vencia. A promessa de Deus é que ele seria vitorioso e que ninguém iria resisti-lo. E Deus parece nesse caso, alguma coisa está errada. Deus falhou? Deus prometeu e não cumpriu? Claro que não. O erro nunca está com Deus. O erro está sempre com o ser humano, sempre comigo, sempre contigo, sempre com a gente. E aí, Israel perde esta batalha, não consegue vencer o exército de Ai. E Josué fica arrasado com isso e questiona Deus com todo amor, com todo respeito, com toda a reverência, mas ele diz, tipo, tu não falou que eu ia ser vitorioso? Tu não falou tal. E olha só, morreram 36. E ele fala assim, com muito pesar, 36 israelitas morreram, eles perderam, tiveram que fugir. Ele diz, dar as costas para os inimigos, ser humilhados. Aí ele conversa com Deus de um jeito tão lindo, como Moisés conversava com Deus, abrindo o coração e não entendendo por que ele perdeu, por que Israel perdeu.
Porque ele era obediente, ele era temente, ele tinha feito tudo certo. E por que o resultado tinha dado errado? Por que eles perderam? E Deus revela. Porque há pecado. Porque me desobedeceram. Porque tem uma pessoa que depois eles lançam sortes e vão indo assim, ó, até chegar em Acã. Deus tinha dado uma ordem claríssima, que não era para pegar nenhum despojo, nada. Tudo aquilo era contaminado, era amaldiçoado, aquilo era para ser queimado, aquilo não prestava, não servia, não tinha valor para Israel. E Josué obedeceu, todo mundo obedeceu, e ele estava, como a gente diz, crente que todo mundo tinha obedecido. Mas Acã, da tribo de Judá, viu uma capa babilônica, viu ouro e viu prata. Ele cobiçou. Ele foi atraído por algo que Deus tinha dito que era maldito, amaldiçoado. E ele pegou a capa, pegou o ouro, pegou a prata e escondeu na sua tenda. E por causa dessa desobediência de Acã, Israel perdeu esta batalha. E quando eles lançaram sortes e descobriram quem era o culpado, Deus falou que eles tinham que morrer. E Josué cumpriu. Fez tudo que Deus mandou. Eles morreram, eles queimaram todos os objetos amaldiçoados, fizeram tudo isso. E aí Deus permitiu que eles vencessem. No segundo ataque a essa cidade, é uma estratégia também que Deus deu. Eles fingiram que estavam fazendo a mesma coisa, fugindo. E o exército ficou tão soberbo, tão assim, certo, e saíram da fortaleza. Porque as cidades, isso é uma coisa que tem pessoas que não entendem. As cidades antigas, elas eram muradas, elas eram muralhas, elas eram fortalezas. Não são como são as nossas cidades de hoje em dia, que a fronteira muitas vezes é um rio, muitas vezes é uma estrada, que tu atravessa assim com o pé. Não, as cidades eram todas fortificadas. Então as pessoas viviam lá dentro e tinham os portões, as portas. Então, em casos de guerra, eles fechavam tudo e ninguém conseguia. Aí, se alguém quisesse escalar, eles já davam as flechadas, já tinham as pessoas preparadas nos vãos ali para flechar. Não tinha como. Então, eles tinham que ter toda uma estratégia para invadir as cidades. Talvez é essa informação que estava faltando para algumas pessoas entenderem isso. Aí, o que eles fizeram? Eles tinham que fazer o inimigo sair da fortaleza, sair de dentro da muralha, sair, abrir as portas, abrir os portões, que aí eles podiam invadir ou atacar pelo lado de fora, e aí depois eles eram vitoriosos. Deus dava estratégias diferentes para cada batalha, para cada guerra. E Deus deu essa estratégia para Josué, como se eles tivessem, é bem interessante também, fingindo que estavam perdendo e fugindo, covardes, vamos dizer assim, e aí o exército de Ai, os homens lá, os soldados, ficaram todos inflamados, achando que eles eram os vitoriosos, e baixaram a guarda, deixaram as portas abertas, saíram de dentro da muralha, saíram de dentro da fortaleza, saíram de dentro da cidade. Dá pra entender? E aí, Israel atacou. E eles venceram. E essa foi a única vez que Josué perdeu. E ainda foi uma perda parcial, porque depois ele recuperou. Por causa do pecado de Acã. Temos também
manifestações sobrenaturais, prodígios e maravilhas, sinais. A única vez, a Bíblia diz que a única vez que isso aconteceu foi com Josué. Então eu vejo assim como Deus fortaleceu Josué. O sol se deteve e a lua parou, para que eles tivessem tempo de derrotar seus inimigos. Josué matou 5 reis, tipo assim, ó, e guerreou e venceu mais de 30 reis, que são relatados ali. Ele venceu muito, ele conquistou muito. E às vezes as pessoas dizem, mas por que Josué não venceu todos? Porque Deus tinha um plano. Josué já está idoso e ele dá Hebrom para Caleb. É uma história bem interessante também, porque lembra Josué e Caleb? Josué se tornou sucessor de Moisés e Caleb foi honrado. Aos 85 anos de Caleb, ele recebe Hebrom, que era uma montanha. Lembra da cidade, refúgio, que não podia derramar sangue, ter assassinatos? Que Davi reinou 7 anos e meio em Hebrom e que Joabe traiçoeiramente matou Abner em Hebrom? Pois bem, Hebrom era a herança de Caleb. E Caleb demorou 40 anos para receber a sua herança. E ele tinha 85 anos, e quando Josué cumpriu, né, a palavra, sorteou as heranças, loteou, vamos dizer assim, deu as terras, o loteamento, a herança. Caleb fala uma frase linda: eu sou tão jovem quanto antes, eu tenho tanto vigor quanto antes. Ele queria viver aquilo ali, mesmo 40 anos depois, né? E ele recebeu Hebrom de Josué. Aí Josué sorteia as terras, as divisões para cada tribo, ele reforça, vamos dizer assim, a santidade, a palavra, ele ensina o povo, ele apela ao povo para se manter firme, como Deus falou para ele, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Ele renova a aliança do povo com Deus. Enfim, ele faz tudo certo. Eleazar morre e Josué, aos 110 anos, morre. E muita terra ficou para conquistar. E muitas batalhas continuaram, ainda precisaram ser vencidas por Israel. Muita terra ainda tinha para ser conquistada. E aí, o que tem em Hebreus que eu falei que eu queria ler para vocês? Hebreus, capítulo 4, verso 8. Um texto que talvez seja uma resposta para muitas pessoas. Por que Josué não venceu todos que tinha que vencer? Ou por que ele não conquistou todos? Hebreus capítulo 4, verso 8. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Havia um descanso definitivo para o povo de Israel. E não competia a Josué dar esse descanso. Porque Josué era um tipo de Cristo. Lembra que eu falei que o nome Josué é o nome de Jesus? Sendo um em hebraico e o outro em grego? Então, essa vida ilibada, essa conduta reta, santa, irrepreensível, íntegra, perfeita de Josué aponta para o Cristo, aponta para o Messias, aponta para o Salvador, aponta para Jesus. Assim como eu falei de Davi. Então, existem personagens na Bíblia que eles são tipos de Cristo. Eles apontam para a obra, para a missão de Jesus. Então, Josué,
ele não podia consumar, porque o Cristo iria consumar. O descanso definitivo, o descanso eterno, o descanso perfeito, só Jesus, só o Salvador pode nos dar, poderia nos dar. Então, tinha que ter muita terra para conquistar? Sim. Por quê? Porque o descanso só vem com o Salvador, com Jesus. Então, Josué foi o sucessor de Moisés. E ele era um tipo de Cristo, ele apontava com as suas ações, com as suas atitudes para o Cristo, para o Messias, para o ungido, para o Salvador. Eu espero que vocês tenham se inspirado com a história de Josué, porque assim como Davi, ele era um guerreiro, um vitorioso, temente a Deus, obediente, que ouvia a voz do Senhor. Por isso, ele foi escolhido para ser o sucessor de Moisés.